ontem tivemos debate aqui em Maringá entre os candidatos a prefeito da cidade. O debate foi realizado pela Arquidiocese da Igreja Católica aqui de Maringá. E aí, logo no início, o arcebispo Dom Frei Severino Classen fez lá uma abertura, destacando a importância do debate e de quanto mais saber do candidato, melhor aí para ajudar a definir o voto. Os candidatos, durante o programa, trocaram farpas, falaram de propostas. Um dos candidatos não compareceu e faltou aquele debate aprofundado sobre temas importantes da cidade. Foi tudo de uma maneira bastante superficial, tá certo? O candidato Pastor José, despreparado, sem conhecer detalhes da cidade e despreparado até para fazer perguntas. Humberto Henrique demonstrou a mesma desenvoltura que demonstrou aqui nessa bancada no debate ontem, mostrou conhecimento sobre questões da cidade. Edson Escabora foi quem mais sofreu ataques ali, obviamente, por ele ser da atual gestão, e Evandro Oliveira mostrou mais uma vez que está evoluindo durante a campanha. Perguntou e respondeu os questionamentos sem engasgos. Vamos lá, eu sei que os meus colegas aqui acompanharam, a gente estava em real time acompanhando o debate e conversando aqui num aplicativo de mensagens. Foi muito divertido ontem esse processo de acompanhar o debate aqui de Maringá. Eu já começo com você, Ângelo Rigon, trazer o seu parecer sobre tudo que você viu e ouviu ontem. Eu não vou chamar, eu ia falar uma palavra feia, mas não vou chamar em respeito a quem organizou, né? Porque tem coisa lá que de fato não poderia ter acontecido, outras coisas que deveriam ter acontecido não aconteceram, não se aprofundaram em temas, foi tudo muito ali naquele palmo d'água só, né? Eu discordo de você. Eu acho que o formato do programa foi muito legal. Não, eu tô falando da discussão, do aprofundamento no palmo d'água. Mas é o formato. Ó, você teve dois blocos em que o candidato podia perguntar sobre o que quisesse para o outro. Isso é uma evolução. Porque normalmente é aquela coisa engessada. Você vai ter que falar sobre isso, sobre aquilo. Então, eu acho que, e dentro do prazo que você tem, é o que o cara podia fazer. Mas, de uma forma geral, eu achei muito legal, porque é uma das coisas mais gostosas que eu gosto de ver, é debate. Desde a época que o Mário Covas pegou de jeito o Paulo Maluf, em 89, eu costumo não perder debate. Apesar de não estar todo mundo lá, o pessoal que estava, assim, na minha opinião, mostrou-se interessado. Uma ou outra cutucada, mas tudo dentro de um certo nível. Ninguém foi baixaria, mas você tem razão. Apesar de ter me citado, o que me orgulha muito, porque ele é um homem, não sei se isso é verdade, mas o pastor me citou uma postagem que eu fiz em agosto de 2023. Ele foi, na minha opinião, feliz porque ele levou não é questão de lado pessoal, é se você não toca a sua casa, como é que você vai tocar uma prefeitura? Se você deixa a sua vida permeada de processos, como é que você vai pegar a chave do cofre? Então, assim, algumas coisas você tem que fazer o sujeito raciocinar. Nisso, talvez seja a única colocação que ele fez durante o debate inteiro foi correta. Mas, na média, eu achei de nível muito bom. As perguntas, inclusive, essa coisa de empresário, você vê, você até bem lembrou. No primeiro minuto, já perguntaram de um secretário. Por que para entrar falar com esse secretário eu tenho que fechar a porta e deixar o celular lá de fora? Então, são coisas pertinentes. Faltou, claro, obviamente, por causa do tempo, foram mais de 2 horas, mas mesmo assim, né? E a fundo em coisas, por exemplo, como a que eu levantei ontem e pretendo detalhar durante a tarde. As administrações de 2006 até agora, elas foram responsáveis, no mínimo, só pelo levantamento que eu fiz assim, bem superficial, por fazer o erário público de Maringá perder mais de 90 milhões de reais, por não fazer o trabalho para o qual a pessoa recebe salário todo dia. Nenhum administrador, nenhum gestor nesse período quis saber de pegar de volta o dinheiro do Jairo Janotto, que todo mundo sabe participou do maior escândalo de desvio de dinheiro em Maringá, junto com o Paulic. Então, eu acho que faltou esse tipo de cobrança. Mas isso, a pessoa vai se tocar ao longo do coisa. Eu gostaria de parabenizar a Arquidiocese, que teve uma coragem que as tradicionais emissoras de televisão não tiveram. E eu tive a oportunidade até de ontem, quem puder ver, está no Instagram. Coincidentemente, uma pessoa de fora mandou um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Diógenes Gomes, trabalhou na Band há muito tempo, de 16 anos atrás, em que ele falava dos debates.
e brincava com a eleição. Então, essa coisa de tornar a eleição mais próxima do público, o público saber, pelo menos de quem foi, né? Quem não foi, você já tem uma ideia. O cara tá nem aí para paçoca. Mas de quem foi, saber como é que é o perfil. E olha, o que predominou ontem foi diferente, boa parte, do que predomina nessa campanha. Que para mim o que predomina é mentira. Os caras mentem de forma deslavada, porque você pega o plano de governo, não tá lá. Mas está lá no cardzinho. Para que plano de governo? Alguém quer falar aí? Não, Pra eu que tô plano de concordando governo? com você. Tá. Não, é que os cards, para eles é mais fácil. Eu não posso falar? Tá falando? Ah, tá. É que você... Vai, Gonzinho. Não, tá bom, deixa eu falar. É que é muito mais fácil você produzir card. É que a gente estava discutindo ontem. Nunca a Prefeitura de Maringá, que tem uma Secretaria de Comunicação, produziu tanto release quanto agora no período eleitoral. Né? Era uma média de 2 matérias por dia. Olha lá, quando o pessoal trabalhava muito, mais de 40 pessoas lá. Agora, em época de campanha, é todo dia uma montanha de coisa. Então, é muito mais fácil você produzir card do que você escrever, contar as histórias. E ontem o debate serviu para isso, para saber quem é quem. Vamos lá, Kim. Ó, difícil, né? Eu não sei o que é pior, ficar até aquele horário lá assistindo o debate ou o jogo do Flamengo. Mas vamos ver. Vamos ver se na quarta-feira a gente tem uma alegria, né? A questão de ter vários candidatos, né, incapazes de formular uma pergunta ou até mesmo responder de forma séria, porque não se trata de qualquer cidade, né? Se trata da Maringá, a melhor do mundo. A melhor do world. Of the world. Então, assim, é complicado. Essas perguntas que foram feitas, por exemplo, ao pastor José, né? Quem está pagando advogado dele se ele está impugnando várias propagandas eleitorais dos candidatos? Quem que está pagando? Sendo que na prestação de contas, realmente, não tem prestação de contas nenhuma de advogado. É de Curitiba, mas tem que estar... Ele respondeu que tem família tem rica. Tem que estar Mas lá. ele tem que declarar. Mas ele respondeu Tem que que tem declarar. família rica. O voluntário também tem que declarar. Entendeu? Então, assim, são coisas que precisam ser esclarecidas. Aí falaram sobre um TAC. Mas aí, como é que teve informação desse TAC? Informação privilegiada por estar na prefeitura? Eu tenho acesso a esse TAC? Eu posso consultar no portal de transparência? Me fala onde que eu tenho que... Eu queria olhar esse TAC se ele não está cumprindo. Se não está sendo cumprido. Então, quem que tem essas informações? São coisas que é importante a gente levantar aqui para depois algum órgão fiscalizador levantar. Porque, veja, nós estamos trabalhando em cima do princípio da publicidade, né? A administração pública nós estamos falando. Transparência diamante. Pois é transparente para eles, né? Para nós, não sei se realmente é de fato. Não, eu tô falando que o candidato disse isso ontem. E aí, Ele quase não falou. e aí nós temos realmente um candidato fujão, né? Não veio aqui, veio uma outra emissora, mas, né, não sei por qual motivo não veio aqui e também no debate. Fujão. Realmente eu queria usar a logo, inclusive, do próprio candidato Fujão. Maringá merecia mais. De fato. Mais candidatos qualificados. Esses que estão aí poderiam debater um pouco melhor a cidade. Porque tem muita coisa para debater. De forma pessoal, um batendo no outro. Isso até é interessante. Como o Rigon colocou sobre a dinâmica ali, não ser tão engessada. Porque você pode perguntar o que você quiser. Eu vou perguntar para a Regiane lá do União da Vitória. Coisas que às vezes podem aparecer, como esse negócio do TAC, como esse negócio do pastor que realmente não presta contas ali. Quem que está impugnando se tem advogado e não está aparecendo ainda na prestação de contas? Tudo isso é fundamental, sim, na campanha. Então, a gente vê realmente que agora os dias estão acabando até o primeiro turno e a gente parece que não tem um candidato. Ontem eu sinceramente falei em quem eu vou votar. Já vamos falar nisso. Em quem eu vou Porque votar. a pesquisa mostra que o número de indecisos na espontânea é altíssimo. É isso. Regiane. Bom, foi realmente um debate muito interessante, né? Uma briga por UPAs, onde eu ainda não consegui entender qual será a dinâmica, eu só entendi que talvez apareça uma super UPA aí para suprir a necessidade da região dentro de todas as UPAs que serão criadas. A UPA monumental. Então, enfim, confusão da mesma resposta entre esporte e UPA, mais uma vez, né? Falávamos sobre UPA e o esporte veio, o esporte estava ali na pauta e entrou a UPA como tratamento, não consegui entender.
No meio de tudo isso ainda aparece dentro do meio ambiente em que a árvore está inserida, né? Então são falas assim que, né? Daí a gente termina o debate, em especial com Conecte Seu Coração e Vote em Mim. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira, tá? A gente traz aqui, todo mundo dá risada, acaba sendo uma situação... mas não é brincadeira. Essas pessoas estão ali concorrendo por um cargo aonde irão administrar uma cidade que, conforme foi dito, chegará a 500 mil habitantes aí para frente também. Então, gente, vamos prestar atenção de verdade, Paulo, de verdade. A gente gostaria, assim, de soar só na brincadeira, mas não dá. Não dá. Nós estamos a 4 dias da eleição, tá? Onde a gente teve esse debate, onde eu particularmente esperava ouvir de verdade uma fala mais forte, mais séria, respostas mais preparadas, e eu não tive isso ali. Eu não consegui absorver, não consegui entender quais são as reais propostas da maioria das perguntas que foram feitas. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu eu vi nesse debate, quem saiu perdendo foi quem não apareceu lá. Quem não apareceu perdeu a oportunidade de se colocar como candidato e ser julgado pelos eleitores maringaenses. Mas isso não aconteceu. Isso não acontecendo, o que rola? Acontece que quem participou ganhou pontos positivos, e eu acho mesmo que candidatos como Edson Escabora e também Humberto Henrique ganharam alguns eleitores e alguns indecisos, e vamos conversar daqui a pouco sobre isso, né, Paulo Caetano? Vamos lá, Pamela Bussolini. Olha, Paulinho Caetano, foram tantas informações, eu gostei de alguns comentários. Eu fiquei chateada o Ângelo falar, por exemplo, que o pessoal mente. O pessoal não mente, pelo amor de Deus. Olha, depois, agora o Chaboca tava rindo ali falando da UPA Monumental, mas é muito do que a gente escuta, a gente acaba rindo pra não chorar. Porque depois da UPA móvel, mini UPA, vai transformar na UPA monumental, só pode. Porque tem umas coisas aqui na cidade, realmente, esses certificados, que é a melhor do sul do mundo, que é não sei o quê. Ontem eu ouvi uma coisa, me desculpa a ignorância, educação trilíngue em Maringá, e dando a se entender. Teve hora que parecia promessa, e teve hora que parecia que já estava em curso, então precisava dar continuidade pela gestão. Educação trilíngue. Não tem nem bilíngue, gente, direito. Como que vai ter trilíngue? A não ser que entre a linguagem de todos aí nesse cálculo. Porque, sinceramente, sabe, época de campanha triste, que a gente ouve umas promessas assim e parece que estão tirando a gente pra bobo, sabe? Parece que estão tirando a gente pra bobo, que a gente não conhece a cidade. Às vezes tem coisas tão mais simples que não são resolvidas, e aí vem com umas promessas mirabolantes, umas obras mirabolantes, e a gente não faz o arroz com feijão. Então eu senti muito isso no debate ontem. Isso vem dos candidatos e de como a gente vota. Porque toda vez que você aprofunda um pouco a pergunta, eles se perdem. Isso é no geral. Como que é esse problema da árvore? Como você vai resolver? O problema da árvore é sério. Tem árvore caindo em Maringá, tem uma árvore caindo na minha rua, mas a gente vai ver. Quando nós formos eleitos, a gente vai resolver. Vai resolver como? Né? Você vai fazer através do quê? Já não consegue responder. Então, assim, as pessoas têm que entender que o voto que a gente dá lá na urna realmente reflete no nosso prato de arroz e feijão, muitas vezes. Então, vamos levar a sério, vamos sim comparar, pesquisar perfis antes de votar, ver os planos de governo, já ajuda muito, porque o plano de governo... o Kim cobrou aqui, a gente cobrou muito, a pessoa saber o próprio plano de governo, mas ali você já sente o compromisso do candidato com a cidade. Se ele faz um plano de governo pífio, porco, mal feito, como que vai ser a gestão dele? Como que ele está levando a sério a candidatura dele? Então tem muito disso. A gente precisa, de fato, evoluir ainda muito enquanto eleitores. Eu espero que Maringá dê aí uma lição nas urnas, nesse pessoal, e quem sabe na próxima eleição a gente veja candidatos mais preparados. Porque ontem foi sofrível. Até a Anne, minha cachorrinha lá, não aguentou ver inteira, ela acabou dormindo. Edivaldo Magro. A terceira língua do trilingue, sabe? Desculpa, Edivaldo. Vai ser a língua do P.
Como é que é? Não, Melhor não eu não vou perguntar. descambar pra esse lado agora, não. Você muito me admira, você dar um pitaco desse. Vamos lá, Edivaldo Magro. Eu vou mandar um abraço especial para o Everton Barbosa, que conduziu muito Oh, é bem. verdade. isso aí. É Parabéns, verdade. Muita verdade. qualidade. Falei com ele Acho ainda que foi pela a manhã. estreia dele naquele tipo de atividade, eu acho, e foi muito bem. Em que pese a má qualidade do som, né, aquele painel rodando atrás lá, né, teve alguns detalhes, mas em resumo foi um baita momento democrático, que é o único que a gente vai ter no primeiro turno. Achei raso também o debate, extremamente raso. Candidato muito mal despreparados, muito mal assessorados no sentido com relação a números. E eu fico exatamente como a Pâmela aqui em dois elementos, para nem entrar na questão da UPA 1, UPA 2, porte 1, que vai virar porte 2 porque tem a demanda reprimida, mas depois vai virar um super UPA, mas aí não vai mais existir Depois super upa cavalinho. Depois vai lá para Floriano. Tenho certeza que ninguém ainda entendeu essa história da UPA, não é só pelo debate. Ninguém sabe exatamente se vai ter ou não vai ter UPA, se justifica ou não. Mas os números apresentados pelos candidatos, principalmente com relação a uma urbanização, estão totalmente equivocados, estão errados com relação ao lixo, quando inclusive o Humberto Henrique falou, 5% apenas do lixo é reciclado hoje, do volume potencialmente reciclado, o número está errado. Então você tem candidatos que não foram preparados para o debate, né? Repetiram a mesma coisa que disseram aqui nessa bancada, pelo menos naquelas conversas, né? Naqueles candidatos que a mesa aqui, né? O âncora permitiu que eu participasse. Mas o horrível, mal feito, no sentido dos candidatos se apresentarem e nos apresentarem uma proposta consistente. A gente não olhou ninguém. Nenhum dos candidatos nos dava aquela sensação, aquela percepção de que está aí um cara preparado, eu vou prestar atenção no que ele estava dizendo. Porque, exatamente, é uma outra coisa da insegurança tremenda, né? Eu tinha um cara lá que tinha uma gravata parecida de mocó lá, que é amarelona lá, grande. Aí você Então já essa aí começa, Não, assim, que eu não conheço o nome dele, não lembro do nome dele, tentando lembrar o nome dele aqui. Por isso que eu não estou tentando lembrar o nome dele. Você vai um rebote, Kim? Então, eu não quero posso falar falar, uma você está coisa. interrompendo. Aí você fala que não é para mim falar, eu paro de Você tá falar, querendo a então. gravata, você Não, gostou da não, gravata, eu tô você falando. gostou da gravata. Não, Que é é- o cara mais bem alinhado Alinhado. do evento. Eu né, achei, do debate. achei um que tava de uma camiseta, Então, camisa assim, cetim, eu assim, só mais ou me menos, senti né? isso, bastante nervoso, tremia, os lábios tremiam, não era só ele, né? Todos eles, estavam. né? Todos. Então, assim, o senhor me desculpa aí, seu Paulo, o senhor que está querendo interromper a minha fala, é só o senhor erguer a mão aí, Posso eu já fazer uma encerro. Mas está pergunta? encerrado, seu Paulo. Pode seguir. Rebote. Você Não, tem que ir. não, Você tem Eu falar quero fazer tudo uma que- pergunta para quem entende. Quanto tempo demora para construir uma UPA? Média 4 anos, foi o que o Humberto Henrique foi a Brasília e conversou com a ministra. Em Maringá leva 14 anos. que é uma- mas não, sei, não é falando- pelas- não falando é nem pelas preço ainda. promessas. Exatamente. Não, eu ia ele entrar Ele disse que era justamente 7 nesse- milhões. Ele também disse que era 7 milhões o custo. Se a UPA vir dos Estados Unidos tudo pré-moldado, demora pouco. Demora em torno de 8 ou 9 anos. Ah, tá. Entendi. Né? Ótimo. Expectativa Não, eu tô 4, falando realidade sério. 8. É porque senão fica em 9 meses, mas esses 9 meses ele se transforma em praticamente 9 anos. Não, é importante para quem está ouvindo saber, né? São propostas em relação Claro, à UPA e tem um tempo aí. pelo Rebote, menos 4 Pamela. anos. Não, só uma coisinha que eu gostaria de parabenizar a Arquidiocese por fazer esse debate. Porque a gente escuta muito e muitas pessoas falam assim, religião e política não se misturam. E eu acho que é totalmente ao contrário. Achei muito bacana a atitude da Arquidiocese, porque as pessoas têm que se envolver sim. Quanto mais a gente se envolver, mais a régua vai ser alta e melhor o nível dos candidatos. E o pessoal tem que se envolver, seja da católica, seja da evangélica, qualquer religião que for. Se você quer defender os seus pontos de vista, os seus interesses, você tem que se envolver. Do contrário, quem se interessa vai estar lá colocando os seus e pode ter certeza que muitas vezes não são pessoas com talvez a boa intenção que você tenha. Então, parabéns à Arquidiocese pela atitude de fazer o debate e ter conseguido fazer, né? Porque as emissoras mesmo não conseguiram. Então, eu achei muito bacana, louvável, parabéns. Tupã, você tem um rebote? Não, tô na boa, Paulo Caetano. Ângelo? Não, só ressaltando, isso que a Bruno falou é verdadeiro, eu acho que a Arquidiocese merece ter reconhecido a sua iniciativa, que, repito, as emissoras tradicionais, Maringá sempre teve tradição nisso. Esse ano, e todos nós que envolvidos em políticas, sabemos quem fez isso. Essas poucas opções que muita gente reclama,
só temos 5 candidatos, um não conta porque é laranja, tal, não sei o quê. Foi uma pessoa que armou isso em Maringá. Quem entende política sabe. E é uma pena que isso tenha acontecido. Só isso que eu lamento. Senão a gente teria muito mais gente participando, muito mais ideias para ouvir e propostas. Você tem um rebote, Divaldo? Não, segue aí. 7 horas e 38 minutos.